Pessoal, nós vamos resolver então agora os exercícios 84 e 104 do capítulo 3 do livro Química Ciência Central. Os autores são Brown e LeMay, tá certo? A capa que aparece aí no nosso slide é a capa do livro na edição americana, tá certo? É a edição brasileira, enfim, né? Traduzida aí para o português. A capa é diferente, mas enfim, é a mesma 13ª edição, ok? Vamos lá então. Bom, o problema nos diz o seguinte: quando etano, C2H6, reage com cloro, Cl2, né? O principal produto formado é C2H5Cl, cloretano, né? Mas outros produtos contendo cloro, como C2H4Cl2, né? Dicloroetano, enfim, são também obtidos em pequenas quantidades, tá certo? A formação desses outros produtos, desses produtos secundários, como o dicloroetano, reduz o rendimento, né, do cloretano, do C2H5Cl. Bom, calcule o rendimento teórico do C2H5Cl, né, do cloroetano, quando 125 gramas de C2H6 reagem com 255 gramas de Cl2, assumindo que todo C2H6 e Cl2 reage para formar, aí tem um erro de digitação, tá certo? Reage para formar C2H5Cl e HCl, tá certo? O C2H2Cl é produto secundário, né? Nós vamos assumir aí para fins de cálculo que ele não é formado, fica subentendido que a quantidade é desprezível, mas enfim, para fins de cálculos, nossos produtos são cloroetano, C2H5Cl e HCl, tá certo? Então, nessa parte final aí do enunciado, né? Parte final aí da letra A, onde se lê C2H2Cl, leia-se C2H5Cl, que é o produto que nos interessa, o C2H4Cl, né, que é Cl2, aliás, que é um produto secundário, enfim, não nos interessa e o produto principal é C2H5Cl, tá certo? Esse é um erro de digitação que aparece na edição traduzida para o português, aparece na edição em português, aparece na edição original em inglês, e enfim, tá certo? Mas é um erro de digitação. Mas vamos lá, e letra B, então, você acabou de calcular o rendimento teórico, né? E aí fica fácil, né? Fazer o que a letra B está pedindo, que é calcular o rendimento percentual, né? Sabendo que o rendimento experimental é de 206 gramas. Então vamos lá. C2H6 reage com Cl2, produzindo C2H5Cl mais HCl. Conforme o enunciado informa, né, outros produtos são também produzidos, mas, né, vamos considerar que é desprezível, mas enfim, de qualquer forma, conforme pede aí o problema, vamos considerar que apenas C2H5Cl e HCl são formados. Tá certo? Então nós temos uma equação química, conhecemos a identidade dos reagentes e produtos, e essa equação química está devidamente balanceada. Então 1 mol ou 30 gramas de etano reage com 1 mol ou 71 gramas de cloro, produzindo 1 mol ou 64,5 gramas de cloroetano e 1 mol ou 36,5 gramas de HCl. Tá certo? Agora que eu tenho massas então, né? Mas percebam que essas massas que aparecem aí em azul não são massas quaisquer, são massas que estão respeitando a proporção estabelecida pela equação química devidamente balanceada, né? A proporção estequiométrica estabelecida pela equação química devidamente balanceada. Então, no meu sistema reacional, eu vou ter 125 gramas de etano e 255 gramas de cloro. Então, para calcular o rendimento teórico, eu preciso primeiro verificar se há um reagente limitante, se há um reagente em excesso, ou se os reagentes foram misturados, né, em quantidades exatas, né, melhor dizendo, apenas nas quantidades exatas para que cada um consumisse o outro completamente, etc. Né? E se houver um reagente limitante, então, evidentemente, o rendimento teórico vai ser calculado em cima da quantidade do reagente limitante. Tá certo? Então, vamos lá. Se para consumir 30 gramas de etano, eu preciso de 71 gramas de cloro, para consumir 125 gramas de etano, eu preciso de 295,83 gramas de cloro. Eu tenho 295,83 gramas de cloro no meu sistema reacional? Não, só tenho 255. Concluo, portanto, que Cl2 é o reagente limitante. Bom, suponhamos que eu considerasse a partir do próprio cloro. Né? Para consumir 71 gramas de cloro, eu preciso consumir completamente, né? Eu preciso de 30 gramas de etano. Para consumir completamente 255 gramas de cloro, eu precisaria de 107,75 gramas de etano. Eu tenho
107,75 gramas de etano no meu sistema, tenho até mais, eu tenho 125 gramas, consequentemente, etano está em excesso. Se etano está em excesso, é o reagente em excesso, então cloro necessariamente, nesse caso que só temos dois reagentes, cloro necessariamente é o reagente limitante. Perfeito? Ou seja, quer eu considere a partir do etano, quer eu considere a partir do cloro, a conclusão é exatamente a mesma. Cl2 é o reagente limitante. Bom, se Cl2 é o reagente limitante, eu vou calcular a quantidade máxima de produto, que no caso o produto de interesse é C2H5Cl, né? A quantidade máxima que eu vou obter, o rendimento teórico, a partir da quantidade presente do reagente limitante. Né? Então, 1 mol, ou 71 gramas de Cl2, me permitem obter 64,5 gramas de cloroetano. Então, 255 gramas me permitem obter 231,65 gramas de cloroetano. Esse é o rendimento teórico. O rendimento experimental ou prático, né? Enfim, o rendimento verdadeiro, como queira se chamar, o enunciado informa, né? Se você estivesse fazendo a reação no laboratório, promovendo a reação, você iria medir isso, né? A quantidade de cloroetano que você teria formado. Nesse caso, como evidentemente não estamos fazendo um experimento, o rendimento experimental, prático, verdadeiro e tal, tem que ser fornecido, e nesse caso é 206 gramas. Rendimento experimental dividido pelo rendimento teórico vezes 100 é igual ao rendimento percentual, tá certo? 88,93 gramas ou 88,9 gramas. Né? Enfim, tudo dependendo também de como você arredonde aí, né, o rendimento teórico. Né? Se você arredondar, por exemplo, 231,7, né, vai dar um pouquinho diferente. Mas, enfim, não haverá qualquer dificuldade. Né? É fácil perceber quando qualquer diferença numérica, que normalmente é muito pequena, né, é fruto de sim, uma diferença de arredondamento, ou quando foi efetivamente um erro. Né? Mas, enfim, usando o número de casas decimais aí que utilizamos, o rendimento teórico, então, é de o rendimento percentual é de 88,93%, tá certo? Bom, o problema 3.104 nos diz o seguinte: uma mistura contém clorato de potássio, carbonato de potássio, hidrogênio carbonato ou bicarbonato de potássio e cloreto de potássio. Mas, enfim, os nomes não importam. A gente não vamos usar aqui, enfim, o que precisamos são as fórmulas, né? Para poder calcular as massas molares, número de mols e tal, mas enfim. Né? São essas 4 substâncias que estão formando aí a minha mistura. Né? Bom, quando, né, essa mistura é aquecida, há a produção de CO2, O2 e água, de acordo com essas equações aí. Então ele mostra a equação que descreve a degradação térmica do clorato de potássio, a degradação térmica do hidrogênio carbonato, enfim, do bicarbonato de potássio, e a degradação térmica do carbonato de potássio. Né? E no caso o cloreto de potássio, o KCl, ele não se degrada, né, nessa temperatura aí que foi utilizada para aquecimento. Bom, e aí então vem o problema propriamente dito. Se 100 gramas da mistura, né, sob aquecimento e tal, produz 1,8 gramas de água, 13,2 gramas de CO2 e 4 gramas de O2, qual é a composição original da mistura, tá certo? E você deve assumir aí que a mistura se degrada por completo, com exceção, é claro, do KCl, que ele já afirmou que não se degrada, né, nessa temperatura aí que foi utilizada para aquecimento, tá certo? Então já coloquei em destaque o seguinte, né? Apenas a degradação do clorato de potássio, KClO3, é que produz oxigênio, e apenas a degradação do hidrogênio carbonato, do bicarbonato de potássio, é que produz água. Perfeito? Bom, a chave, né, para resolvermos já começa por aí. Por outro lado, tanto a degradação do bicarbonato quanto do carbonato de potássio produzem CO2. Mas vamos lá. Comecemos então com o oxigênio, que é apenas a degradação térmica, né, do clorato de potássio produz. Nós produzimos então 4 gramas isso, de O2. Né? Massa molar do oxigênio molecular, né, O2, é 16 vezes 2, 16 é a massa molar do oxigênio, 16 vezes 2, 32. 4 dividido por 32, massa dividido por massa molar, número de mols. Né? Então, foram produzidos 0,125 mol de O2. Mas detalhe,
Pela equação química balanceada, nós vemos que a degradação de cada 2 mols do clorato de potássio produz 3 mols de O2. Eu sei o número de mols de O2 que eu produzi, 0,125. Né? Respeitando então essa proporção, né? Resolvendo via regra de 3, eu constato que foram degradados 0,083 mol de KClO3. Multiplicando o número de mols pela massa molar, né, do KClO3, 39,1 do potássio, mais 35,5 do cloro, mais 16 vezes 3 os 3 oxigênios, né, dá 122,6. Número de mols vezes massa molar é a massa, então 10,176, né? Poderia deixar com 10,18 ou, se quiser deixar só uma casa decimal após a vírgula, 10,2, mas enfim, né? Gramas de clorato de potássio. Como são 100 gramas, foram degradadas, daria 10,176%. Perfeito? Prossigamos então. Bom, conforme podemos ver, né, nas equações aí da degradação térmica, apenas o bicarbonato de potássio produz água, né, como produto da sua degradação térmica. Foram produzidas 1,8 grama, né, de água, massa dividido pela massa molar da água, que é 18 gramas por mol, então 0,1 mol de água foi produzido. Mas pela equação química balanceada, nós verificamos que cada 2 mols do bicarbonato degradados produzem 1 mol de água. Então, 1 mol de bicarbonato que se degradou é o dobro disso, 2 vezes 0,1 dá 0,2 mol de carbonato, de bicarbonato de potássio. Multiplicando pela sua massa molar, 20,02 grama de bicarbonato de potássio, que faziam parte da composição originária lá daquelas 100 gramas de mistura, ou 20,02%, se quisermos expressar isso como porcentagem. Então, a partir da quantidade de O2 produzido, descobrimos quanto, né, KClO3, clorato de potássio, tinha na mistura, a partir da quantidade de água, quanto bicarbonato de potássio. Agora nos resta aí CO2, né, que também foi produzido na degradação. Só que tanto o bicarbonato de potássio quanto o carbonato produzem CO2. Mas vamos lá. Foram produzidas 13,2 gramas de CO2. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. 13,2 dividido por 44, 0,3 mol de CO2 é o que foi produzido. Né? Mas veja, da degradação térmica, da equação, né, da degradação térmica do bicarbonato de potássio, nós vemos que para cada 2 mols do bicarbonato de potássio, 2 mols de CO2 são produzidos. Ou seja, o número de mols de CO2 que é produzido na degradação térmica do bicarbonato de potássio é igual ao número de mols de bicarbonato, né, que foi degradado. Bom, e da resolução, né, da questão anterior, para encontrar justamente o teor do item anterior, né, para encontrar justamente a massa de bicarbonato de potássio na mistura, nós vimos que havia 0,2 mol de bicarbonato na mistura. Né? Então, número de mol de CO2 é 0,3, acabamos de calcular, né? Mas desse 0,3, 0,2 vieram da degradação do bicarbonato de potássio, o que significa dizer que 0,1 mol de CO2 é que se originou da degradação do carbonato de potássio, K2CO3. Né? Então, número de mols vezes massa molar nos fornece a massa, 13,82 gramas de K2CO3, ou 13,82%, já que a massa total aí da minha amostra, né, que foi degradada, é de 100 gramas. Perfeito? Então, calculamos o número total de mol de CO2, que a mistura, né, produziu, 13,2,44, 0,3 mol, só que 0,2 mol desse CO2 era originário da degradação do bicarbonato de potássio. E como é que eu sei disso? Porque no item anterior nós constatamos que haviam 0,2 mol de bicarbonato de potássio e 2 mol de bicarbonato de potássio produzem 2 mol de CO2, então 0,2 mol de bicarbonato de potássio produzirão, degradados termicamente, 0,2 mol de CO2. Então, do número total de mols de CO2 que foi produzido, eu subtraio o número de mols de CO2 que foi produzido pela degradação térmica do bicarbonato de potássio, e o que sobra é o número de mols de CO2 resultante da degradação térmica do carbonato de potássio, K2CO3. Multiplicando pela massa molar, eu encontro então a massa, que é de 13,82 gramas. Tá certo? Prosseguir então agora para o último item, encontrar
enfim, o percentual, a massa de KCl nessa mistura. E por fim, então, né, como a mistura tem 100 gramas, se eu subtrair dessas 100 gramas a massa do clorato de potássio, do bicarbonato de potássio e do carbonato de potássio, que eu calculei aí nos itens anteriores, o que eu tenho é a massa do cloreto de potássio, do KCl, 55,984 gramas, né, ou 55,98, enfim, né, gramas, ou 55,984%, se eu quiser expressar aí como porcentagem, tá certo? E no caso, a massa do cloreto de potássio nós obtemos simplesmente por subtração, né? Porque, conforme foi afirmado aí no enunciado, nas condições postas, o cloreto de potássio não se degrada, tá certo? Ele permanece, né? Não libera água, não libera CO2, não teria como liberar mesmo, mas enfim, né? Não se degrada, né? De forma tal que a massa dele pode ser simplesmente obtido por diferença, tá certo? Bom, é isso e até o nosso próximo exercício. E com relação aí aos números, né? Evidentemente, se você arredondou para mais, para menos e tal, podem ficar aí números um pouquinho diferentes, né? Se for o caso, por exemplo, a massa do clorato de potássio, poderia-se dizer que é 10,12, ou se quiser arredondar ali para um número mais próximo, né? Para deixar só com uma casa decimal após a vírgula, seria 10,2, né? Enfim, a massa aí do cloreto de potássio pode ficar também 55,98, tá certo? Enfim, dependendo de como você arredondou os outros números, poderia ficar 56, por exemplo. Tá? Mas enfim, vai ser fácil verificar, né? Se alguma diferença que você encontrar no seu cálculo é simplesmente fruto de um arredondamento ou se houve efetivamente um erro. Tá bom? Mas enfim, esses são os números então, né? Com pequeníssimas flutuações aí a depender de arredondamento. Tá bom? Muito obrigado então de novo e até o nosso próximo exercício.